para nós é mais fácil entender os bloqueios egóicos. A partir dos bloqueios egóicos, nós trabalhamos os núcleos psicodinâmicos das virtudes, para que a pessoa entenda que, se ela não fizer nada para se diluir esses bloqueios egóicos. E por que nós chamamos bloqueios egóicos? Vamos falar um pouquinho do bloqueio e depois a gente volta no núcleo psicodinâmico. Bloqueio porque eles bloqueiam a nossa mente, bloqueiam as energias que fazem com que o nosso corpo fluídico funcione. Esses sentimentos bloqueiam os chakras que nós temos no corpo fluídico do espírito. Por exemplo, da ansiedade, o bloqueio egóico da ansiedade vai gerar alterações muito sérias aqui no terceiro chakra, que é o chakra do poder, e também no chakra do amor. Então, esses bloqueios, eles não são apenas um nome. As nossas energias no nível dos chakras bloqueiam-se. A nossa mente fica bloqueada, porque uma pessoa ansiosa, por exemplo, ela não consegue nem refletir, ela não consegue pensar na solução dos problemas, porque ela está totalmente focada fora de si nos problemas, ela está focada no tempo futuro, e nós não temos como viver o futuro. Então, tudo isso gera bloqueios emocionais e energéticos. Por exemplo, a tristeza existencial que gera a depressão produz todo um bloqueio também das energias que, principalmente ligados ao quarto chakra, que é o chakra do amor, porque a tristeza existencial é um movimento de profundo desamor consigo mesmo. Então, quando a pessoa ela cria esses bloqueios egóicos, ela vai se tornando cada vez mais doente. Primeiro, a doença do espírito, porque todos esses sentimentos são do espírito que somos. Depois, a partir do espírito, a doença vai passando para o corpo fluídico do espírito. Vai se tornando uma doença energética. Então, primeiro é o espírito que tem esses sentimentos. A doença do espírito se transforma numa doença energética. Essa separação é toda didática, tá? Porque não temos como separar o espírito do corpo fluídico nem do corpo físico. A separação é apenas didática. A pessoa, primeiro, cria a doença espiritual, que é o próprio sentimento egóico, e que ela dá vazão ao sentimento. Em vez de fazer o exercício de virtudes, ela dá vazão. Então, todas as vezes que nós dermos vazão ao sentimento negativo, nós criamos uma doença espiritual. A doença espiritual vai se transformando numa doença energética, porque é tudo uma coisa só, né? A pessoa ela deu vazão ao sentimento de ansiedade, por exemplo, imediatamente as energias do corpo fluídico modificam também. E com o passar do tempo, vai produzindo também uma doença mental, uma doença emocional, energética, emocional, mental. Por último, chega no corpo físico. Então, por exemplo, pessoas que têm esses problemas de ansiedade, de inquietude, elas vão ter grandes problemas do sistema digestório, no sistema circulatório, na região do coração, porque afetam profundamente o terceiro chakra e o quarto. Esses dois chakras, o terceiro está ligado ao sistema digestório, antigamente chamado de digestivo, e o quarto chakra do sistema circulatório, ou então cardiovascular, que é o coração e as artérias, as veias que formam o sistema circulatório. Então, a pessoa passa a somatizar. A doença chega lá no nível do corpo físico, se não for trabalhado. O que nós fazemos na terapia consciencial? Ao detectar os problemas do seu cliente, se é um processo de tristeza existencial, de ansiedade, de medo,
de insegurança existencial. São vários os bloqueios egóicos. No curso Psicologia das Virtudes, nós oferecemos nós oferecemos, na verdade, 20 bloqueios egóicos e 20 núcleos psicodinâmicos de virtudes que são estudadas, além de outras virtudes, todo um conjunto de virtudes e de bloqueios egóicos que acontecem com a pessoa. Então, o que você vai trabalhar? Detectando o bloqueio egóico, você vai convidar o seu cliente a trabalhar com o exercício das virtudes. É isso que é terapêutico. Se tudo isso está acontecendo, uma doença espiritual está gerando uma doença energética, que por sua vez vai gerar uma doença mental e emocional, que por sua vez vai produzir uma doença física, se eu quero me tornar uma pessoa saudável, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exercícios para desenvolver as virtudes que me tornem uma pessoa mais saudável. Então, se eu tenho uma tendência à ansiedade muito forte, mesmo que eu ainda não desenvolvi o transtorno de ansiedade generalizada, eu sou convidado a trabalhar intensamente o núcleo psicodinâmico da serenidade, para me tornar uma pessoa melhor, para me tornar uma pessoa cada vez mais harmônica comigo mesmo e com o meu próximo. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar no setting terapêutico, auxiliando o cliente a detectar os seus núcleos, os seus bloqueios egóicos e auxiliando a desenvolver o núcleo psicodinâmico das virtudes que vão superar aqueles bloqueios egóicos. E eu disse agora há pouco que o ideal é que a pessoa não deixe chegar no nível de doença, porque quando todo esse processo já se transformou numa doença psiquiátrica, o trabalho que ela vai ter para reverter a situação é muito mais intensa. Vai demandar dela uma energia enorme para refazer tudo isso, para ressignificar tudo isso, transformar todos esses movimentos egóicos geradores da doença em saúde. A própria doença já é um fator dificultador. Então, se a pessoa quer verdadeiramente transformar as virtudes num processo terapêutico, sobretudo de profilaxia, para evitar que as doenças aconteçam, é muito importante que você trabalhe com o seu cliente, as pessoas que buscam a terapia com um processo de autoconhecimento, que ainda não desenvolveram doenças, que seria o ideal. A terapia consciencial, principalmente, o ideal é que a pessoa faça o processo terapêutico sem estar doente, como uma profilaxia, como todo um trabalho profundo de autoconhecimento e autotransformação, para poder, nesse trabalho de autoconhecimento e autotransformação, a pessoa evitar entrar em doenças. E como que se faz isso? Por meio do exercício de virtudes. E aí nós temos todo o conjunto de virtudes, são muitas virtudes. Dentro do curso Psicologia das Virtudes, nós trabalhamos centenas de virtudes, estão disponíveis lá no curso. Nós estamos publicando também o livro Psicologia das Virtudes,